Jesus ele fez a mesma cena de Oséias. Ele vai até a mulher fala assim, não, mas eu não sou digna, eu não mereço estar aqui. Aí você fala bem, porque você já teve 5 maridos, o que você tem não te pertence. Veja que és profeta. Eu acredito que essa mulher lembrou muito bem do caso de Oséias. Lembrou muito bem. Então, Deus faz isso, faz com que o povo desperte no corpo físico do profeta. Isso não é fácil, mas Oséias cumpriu com excelência esse trabalho. Olá, amigos! Mais um podcast começando. Estamos juntos aqui num novo livro, uma nova missão. Que bom que você está aqui. Você já acompanhou o panorama geral de Oséias? Sim, esse foi o livro escolhido, aliás, por você de casa. As votações sempre acontecem no nosso Instagram, @canal.cjc. Você precisa seguir a gente lá e participar das votações. Oséias é um livro bem curtinho, então em breve a gente já vai lançar um novo vídeo. Você deixa nos comentários o seu voto. E já estamos nessa nova missão, Oséias, e hoje é o capítulo 1º. Vamos começar aprendendo mais e mais sobre este livro tão peculiar. Olha que chamado que Oséias teve. Vamos falar sobre isso no dia de hoje. E quem está aqui comigo para participar dessa conversa tão edificante? Começo com ela, Priscila. Seja muito bem-vinda, Pri, a mais um podcast bíblico. Amém. Obrigada pelo convite. Novamente está aqui é uma honra. Muito obrigada. Vamos compartilhar a palavra. Vamos sim, vamos ser edificados, abençoados. A palavra sempre traz vida para nós. Não sei em que área você está precisando, mas o Espírito é um excelente professor. O Espírito Santo vai ministrar ao seu coração algo particular, algo peculiar entre Deus e você. A gente fala aqui de uma forma geral, mas Deus fala de forma individual com você. Quem também está conosco é ele, pastor Mateus. Que alegria, seja muito bem-vindo, pastor. Prazer é meu, Júlia. Vamos juntos. Vamos estudar Oséias, que particularmente é um livro que eu gosto bastante. Sim. Então tem muita coisa boa que o Senhor vai nos trazer aqui. Exato, Oséias traz assim um nível de intimidade, né? Um nível de comunhão, é Deus, é Jesus com a sua igreja, assim como nós vemos no Novo Testamento. Aqui nós vemos Deus, né, sendo a figura de um marido e Gomer, né, representando aqui a esposa. E como nós vimos no panorama, Oséias aqui vai trazer uma representatividade da comunhão entre o povo de Deus e o próprio Deus, mas mostrando que Deus permanece fiel e o povo diversas vezes infiel para com Deus. Mas antes de mergulharmos neste capítulo tão rico, vou pedir aqui a bênção para a Priscila, aquela oração inicial, Pri, para convidar o Espírito Santo, pode ser? Amém, claro. Amém. Pai, entramos na Tua presença nesse dia, te agradecemos pela oportunidade da Tua palavra revelada, que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, de nos ensinar e de nos corrigir nesse dia. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigada, Pri. E agora sim podemos começar. Você já abriu ali em Oséias. Se ficou com dificuldade de achar Oséias, vou te dar outra missão. Vai ali na música do missionário R.R. Soares, os livros da Bíblia. Você ouve. Quando você precisar achar, você canta essa música aí que rapidinho você vai achar Oséias, Filemon, né? Esses livros mais difíceis de encontrar, você vai conseguir. É intimidade com a palavra, intimidade com o texto sagrado. Oséias capítulo 1, o título é assim: casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel e ameaças e promessas de perdão. No versículo 1, vou ler até o 3 e vai dizer assim: a palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aqui mais à frente veremos sobre os filhos, os nomes dos filhos, e cada um tem um significado, existe um porquê, existe um motivo, e nós vamos entender. Mas logo de cara a gente já vê que foi um chamado aqui do próprio Senhor. Não
foi da vontade de Oséias. Oséias ali é um profeta e o profeta está para cumprir toda a vontade do Senhor, até quando confronta. Imagino que não era isso que ele desejasse para a vida dele, mas se veio da ordem de Deus. E pastor Mateus, é muito forte quando a gente olha para a Bíblia. Eu até estava relembrando aqui em off sobre o caso de Isaías, que não sei por quantos anos ele chegou a andar nu, e isso foi ali uma representação, estava ali para ensinar o povo, né, uma mensagem que Deus queria passar. E nós vemos que o profeta, e hoje é a mesma coisa, ele vive a mensagem, ele transmite a mensagem. E dentro desse tópico fala também sobre o fato de que esse chamado de Oséias não é para todos, foi algo específico, não Sim. podemos ler e interpretar mal. Sim, hoje não vai aparecer mais Oséias, não vai ter mais outro Oséias. Não fique preocupado com isso, porque não vai ter ninguém aí falando, ó, eu levantei aqui, tive que casar com uma mulher prostituta. Isso não vai acontecer. Deus tinha um chamado específico, assim como para muitos profetas, até para alguns profetas Deus já avisava que ia morrer. Então isso era fato, isso acontecia, gente. Então para você ver que Deus leva muito a sério a palavra dele. A palavra dele tem que ser levada a sério até nos dias de hoje. Até para quem prega. Você vê aquele que é muito dado, muito vai ser cobrado. Então, Oséias, quando ele recebe esse chamado, não é um chamado fácil. Ele ia ter que, naquele lugar de prostituição, retirar uma mulher daquele lugar, torná-la uma pessoa, diante dos homens, uma pessoa de bem. Porque tirar uma mulher da prostituição é você arrancar da impureza e colocá-la santa, pura, do lado dele. E não pode esquecer, pastor, do contexto da época. Que a Nossa. mulher já não tinha valor algum. Exato. E quando era uma mulher de prostituição, então... Eu só me lembro daquela mulher no poço de Jacó. Então, Jesus ele fez a mesma cena de Oséias. Ele vai até a mulher fala assim, ah, não, mas eu não sou digna, eu não mereço estar aqui. Aí você fala bem, porque você já teve 5 maridos, o que você tem não te pertence. Veja que és profeta. Eu acredito que essa mulher lembrou muito bem do caso de Oséias. Lembrou muito bem. Então, Deus faz isso, faz com que o povo desperte no corpo físico do profeta. Isso não é fácil. Mas Oséias cumpriu com excelência esse trabalho. E assim também nós somos chamados a transmitir por completo a mensagem do Senhor. E muitas vezes essa obediência não vai ser algo confortável. Entende? E Priscila, será que estamos dispostos a realmente cumprir toda a vontade do Senhor? Porque o nosso chamado, isso para todos os discípulos de Cristo, é carregar a nossa cruz, é negar a nós mesmos. E muitas vezes, em músicas, em filmes, em séries, você vai ver justamente o oposto sendo pregado, sendo louvado. Mas será que diante dos homens a gente pode mostrar até fisicamente que estamos, né, no caso não literalmente carregando uma cruz, mas mostrar em atos, mostrar de forma visível que somos discípulos de Jesus? É algo que devemos fazer diariamente, né? Sim. Abrir mão dos seus deleites, da sua vontade, muitas das vezes de ter razão, né? Para fazer a vontade daquele que te chamou. Vocês falando aqui, tá passando um filme na minha cabeça. Todas as vezes que eu vou gravar, eu abordo um assunto. Um exemplo, hoje é segunda, um exemplo. Vou gravar no domingo. O assunto que eu vou levar, eu sou tentada naquilo durante a semana. Sim, é provada, né? Sou provada naquilo, exatamente. Como é difícil, né? Imagino naquele tempo, né? Que era bem mais difícil do que hoje. Hoje, no tempo da graça, E hoje a gente usa, pra gente que é casal, a gente vive isso no casamento. Então, Deus quis que Oséias tivesse essa experiência de casamento para Deus fazer Oséias, até mesmo Oséias, entender como é difícil ser um marido que é fiel, tendo uma situação de uma esposa que às vezes não ajuda, e vice-versa, tá? Isso fique bem claro. Tem marido que também acha que é o cabeça, entre aspas, e faz o que dá na cabeça. Não é bem assim. Não é assim que funciona. Então, uma vida de casal, ela precisa ser muito bem ajustada. Os inimigos estão fora, não dentro. Exato. E é isso que Deus queria mostrar. Eu não sou inimigo de vocês. Na realidade, eu sou casado com vocês, Israel. Temos um compromisso, uma Temos um aliança. compromisso para vencer os inimigos externos. Exato. E quando a gente fala sobre o contexto, né, nós no Panorama Geral falamos um pouco sobre isso. E acontece que estava num reino dividido. Então, o Reino do Sul, apesar de eles tiveram por momentos ali
reis que trouxeram a idolatria, que perverteram o coração do povo, mas do Reino do Sul foi ali um lugar onde mais teve reis que estavam próximos de Deus, então mais tempo de misericórdia também. Já Oséias está no outro, está no do norte, onde o que mais teve foram reis que perverteram o coração do povo, que trouxeram a idolatria, e o rei que estava aqui, ele até de forma política era muito bom, trazia prosperidade, estavam ali aparentemente tudo bem, mas a comunhão com Deus não, porque todas as vitórias, né, ali o povo só atribuía a Baal, só atribuía aos deuses estranhos, corrompendo, assim como tantas outras vezes, a aliança que fizeram com Deus. Então, Pri, a gente pode ver que aparentemente eles poderiam estar financeiramente muito bem, né? Trazendo até para os dias de hoje, financeiramente muito bem, a parte intelectual muito bem, a parte familiar de repente. Mas e com Deus, que é o mais importante? Como está? Aparentemente, a gente consegue ver, em tantos outros casos também, que a casca, o externo, pode até demonstrar, porque esse povo aqui estava fazendo festas para Deus, estava fazendo ofertas ali, mas não estava agradando o coração de Deus, que é o mais importante. É o famoso viver de aparência, né? Trazendo para o casamento, como ele deu exemplo, muitas das vezes... como eu até falei num dos vídeos, o casal tá nas Maldivas e vai lá, tira foto, se beijando e tal, mas não estão bem, né? Por dentro, não estão bem dentro de casa, como ele falou, deu exemplo, né? Os inimigos estão fora e não dentro, né? E o povo ali achando que estava bem, né? Como você citou, financeiramente e tudo mais, só que o coração longe de Deus e mais uma vez adorando a um Deus estranho, né? Se corrompendo, a gente vê isso acontecendo várias vezes, e como falaremos nos próximos capítulos também, que você leia a palavra se encontrando nela e confrontando o seu coração, né? Que a palavra tenha liberdade para poder te confrontar e te ensinar, porque esse texto simboliza como nós sendo a Gomer. A gente olha para ela e fala, nossa, mas que mulher é essa? Essa mulher nos representa na história. Deixa eu te contar, você não é o Oséias muitas das vezes. Você é a Gomer. Então a gente precisa levar esse puxão de orelha santo para voltar e buscar mais ao Senhor, né? Conhecer o coração de Deus. Então a gente vê no versículo 3 a obediência do profeta. No versículo 4 ao 5 veremos Jezreel, que significa ali, né, o juízo anunciado, porque traz Deus semeia, esse é o significado. Mas está apontando de fato para um juízo pelo sangue derramado por Jeú. Olha só que sério. E também no versículo 6 ao 7 vemos Lo-Ruama, que significa a suspensão da misericórdia, ou seja, não compadecida. Esse Lo no final traz justamente a antítese do que é o nome principal. Então nós vemos aqui várias advertências. E pastor Mateus, como Deus, ele gosta de chamar atenção. E que bom, porque isso é um bom pai, porque isso quer dizer que ele nos ama. Ao mesmo tempo que ele está aqui trazendo essa acusação, está expondo o pecado, veremos logo mais também ele expondo, oferecendo a misericórdia. Sim, e Deus, ele é perfeito em oferecer misericórdia, o mais perfeito de todos. Tudo que existe de perfeição você encontra em Deus. Tudo de bom vem dele. De bom vem dele. E principalmente misericórdia. Até quando a gente erra muito feio. Por isso ele foi muito claro com a mensagem da questão da mulher que andava numa vida errada, numa vida de prostituição. Isso me chama a atenção. Filhos da prostituição. Então o ser humano, ele foi errando. E Deus foi de geração a geração, trazendo misericórdia. Geração a geração. Imagine você ter que esperar, você é eterno. Pense você agora, você é um ser eterno. Aí nasce uma criança, você tem que ter paciência para amamentar, para cuidar, fazer ela crescer, ela cresce, vira adolescente, começa a ficar revoltada com a vida e uma série de coisas. E aí aquela adolescente fica adulto, depois de adulto envelhece e morre, e você passa por essa fase de novo. Esse é Deus. Tendo paciência com o ser humano. Essa é a misericórdia que hoje abraça você, se assim você desejar. Por isso que Deus fez questão de fazer Oséias aparecer com esse tipo de situação familiar. Sim, e o outro nome, né, que eu acabei não lendo, Lo-Ami, diz sobre a ruptura desse relacionamento.
É muito forte isso, porque mostra a quebra de uma aliança, a infidelidade do povo. Tá uma declaração muito dura. Aqui, Pri, vai falar sobre que Deus não seria mais o Deus deles. A gente olha assim e não entende o peso disso. Explica pra gente o que seria o peso de Deus não ser mais aquele povo, de Deus não ser o Deus, ou seja, não ser o guia, não ser aquele que protege, não ser aquele que zela, que orienta. Acho que o povo estava tão cego, né, preso ali nos seus desejos, nos seus deleites, nos seus impulsos, que não estava enxergando o que Deus estava falando, que não seria mais o Deus deles. Uma das coisas que me chamaram atenção nesse capítulo, que uma das filhas se chama Lohuama, né? Sim. Na minha versão NVT, significa não amada. Olha né? isso. E o amor de Deus não tem fim. Então, assim, é difícil até de imaginar. Vocês não são mais um povo amado por mim. Né? Você vê, assim, a misericórdia de Deus se esgotando. Tipo assim, eu tô cansado. Né? Eu não consigo imaginar, não encontro nem palavras. Sim. Não é fácil. Não. E você pensar, Deus falar uma situação de abandono, eu vou citar o missionário R.R. Soares. Todas as oportunidades que o missionário tem no Show da Fé, ele fala, imagine você, 1000 anos, não tem Deus ali. 10 mil, 1 milhão, isso desculpa a gente, mas tem que ser claro, é o inferno. Esse é o inferno. Então, onde não tem mais luz, onde não tem mais misericórdia, onde tem dor. E Deus está apresentando um outro lado. Eu quero que você tenha lugar para você descansar, lugar para você não sentir mais dor. Então, Deus vai insistindo, 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 até o ponto que realmente não tem mais o que fazer. Então, aí a pessoa passa 1000, 10 mil, 1 milhão, 100 milhões de anos sem a presença de Deus. Literalmente sofrendo. Acho que todo mundo quer vida, né? E todo mundo quer saúde. Então, corre para Deus. Certa vez eu ouvi, né, uma frase que dizia que a pessoa não vai para o inferno por conta dos pecados. É claro, né, que a pessoa que não se arrepende, os pecados acabam sendo ali o motivo, acabam sendo a consequência final. A pessoa que não se arrepende. Mas falava que não ia por conta dos pecados, mas por não se arrepender. Por não aceitar o sacrifício de Jesus. Novamente, não é uma licença para pecar, não é sobre isso. Porque quando você entende o amor de Deus, aquele que entregou o seu único filho para que nós pudéssemos alcançar a salvação e ter esse lugar de paz, gente, você olha e o coração só se enche de gratidão. Você não quer continuar, você não vai ter mais prazer naquela vida. Do 10 ao 11, a gente vai ver a promessa alcançando eles. Ali a redenção para o seu povo, a esperança em meio ao caos. Nós vemos ali que o amor de Deus é maior do que o fracasso, a infidelidade humana. E será que você ainda crê que Deus pode te restaurar? Porque Ele pode. Eu não sei o quão longe você foi, mas as cordas, os fios de amor do Senhor te alcançam e eles vão costurar uma nova história. Deus tem esse poder de reconstruir, de restaurar, e isso vai acontecer com Israel também. Fiquem ligadinhos nas cenas dos próximos capítulos. Pra gente poder encerrar Oséias capítulo 1, né? Faltou tempo pra gente poder falar. É um capítulo curtinho, mas cheio de lições para nós. Vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos ensina assim: por ordem divina, Oséias se casou com Gomer, uma prostituta cultual. E este ato trazia em si uma mensagem, Israel também havia se prostituído. O profeta tirou sua esposa da vida indigna e lhe deu seu nome, e lhe deu honra. Do mesmo modo, o Senhor fizera com a nação de Israel quando a tirou da escravidão do Egito, para que fosse o seu povo e honrasse o seu nome. Assim, o casamento de Oséias tornou-se uma parábola viva do relacionamento entre Deus e Israel. Apesar de não ter obtido êxito em fazer o povo voltar para o Senhor, Oséias, ele cumpriu por completo o que lhe foi mandado. Todos aqueles que são de Deus devem ter essa mesma atitude, embora não veja os resultados que gostariam de obter na obra realizada para o Altíssimo, precisam estar convictos de que ele sabe a razão de tê-los chamado. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e pastor Mateus, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre aqui ao podcast bíblico e passa pra gente, pastor, o endereço de onde o senhor está ali ministrando os louvores, né, ensinando as pessoas que estão ali buscando. E fala para mim, pastor, os horários também, as mídias sociais, o canal do YouTube, fica à vontade.
Então, eu me encontro, pessoal, sempre ali na nossa sede aqui no Rio de Janeiro, na Praça Armando Cruz, número 120, Shopping Tem Tudo, né, Madureira, em frente ao terminal do BRT. Se você vem pela zona de Jacarepaguá, né, você desce no BRT, você encontra a nossa igreja, que é o ponto, é o terminal ali do BRT. Tem a estação de trem ao lado também. E todos os domingos nós temos os cultos nos horários de 7 da manhã, 9h30 da manhã, às 15 e também às 18 horas. Pastor Michael Marques, que é o meu pastor líder, ele está ministrando a palavra de Deus nesses horários. Você vai me encontrar lá nas aberturas das reuniões, sempre louvando e exaltando o nome do Senhor. E também nas mídias sociais, você só colocar lá Mateus Lima PR, Mateus TH, nas mídias sociais você vai me encontrar. No YouTube também, ou você pode escrever Caminho da Adoração, ou escrever Mateus Lima PR. Também você vai encontrar o meu canal do YouTube, que é de devocional. Deus colocou isso no meu coração, e todos os dias, 6 da manhã, tem o devocional do dia, e no decorrer do dia tem os cortes do devocional também. Perfeito, vai lá, se inscreve, seja muito abençoado. E Pri, fala pra gente o nome ali do canal que você ensina ali sobre também o emocional, sobre culpa, sobre paternidade e identidade. Fala pra gente o nome desse canal e, é claro, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Amém, muito obrigada, gente, muito obrigada, Júlia. O nome do canal é Deixa Deus Ser Seu Pai. Nasceu num momento de dor e que veio pro bem, né? No meio da dor, Deus me disse qual era o meu chamado e me levantou aonde Ele tem me curado, que é na paternidade, na orfandade e, consequentemente, identidade. Então, esse é meu conteúdo, onde eu falo de traumas, origens, raiz de rejeição e como superar em Deus. Perfeito, obrigada, Pri. Siga lá esse casal abençoado que está no YouTube, se dedicando, né, obedecendo ao Senhor, assim como Oséias, para ser um casal que está ali cumprindo a vontade de Deus e te abençoando. Vai lá que você vai ser edificado. Dever de casa, Oséias 2, e volte para o próximo podcast para a gente continuar estudando e conhecendo o coração do Pai. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!